Dica número 7: sandbox sob demanda a partir de snapshots do storage. Ao Vim, se você tem a edição Enterprise Plus, você tem acesso a uma série de recursos de integração com storages, né? E a gente se integra com diversos equipamentos hoje. Nós temos ali suporte a diversos equipamentos da HPE, da IBM, da Dell EMC, eh, Hitachi, hã, Huawei, enfim, a lista é enorme, tá? Western Digital, enfim, entrem lá no nosso site, a gente tem vários equipamentos com os quais a gente consegue ter essa integração. E quando nós nos integramos com o storage primário, o Vim, ele tem 2 opções para você, né. Ele tem a opção de você ir lá e fazer o backup a partir do snapshot do storage. Então, quando o Vim vai fazer o backup de uma VM, né, ele gera sim ainda um snapshot no VMware para garantir a consistência da aplicação, mas logo depois ele vai no storage, gera o snapshot da Loom e remove o snapshot do VMware. Né? Então, esse snapshot do VMware vai ficar ativo ali menos de 1 minuto, não vai crescer quase nada, vai ser super rápido de consolidar, e você praticamente elimina qualquer impacto dos backups no seu ambiente. Tá? Isso é muito legal. Mas tem uma outra opção que muita gente não conhece, que é a possibilidade de você orquestrar os snapshots do storage sem ter um backup associado. Tá? Então, nesse cenário, você poderia, por exemplo, ter um job de backup que roda uma vez ao dia, para ter a sua proteção regular, e ao longo do dia, com uma frequência maior, de 15 em 15 minutos, de meia em meia hora, você faz snapshots do storage. Então o Vim vai lá, gera esse snapshot da Loom, garantindo a consistência das aplicações, né, que estão lá dentro, né, e deixa aquele snapshot lá quietinho, guardado, parado no storage. E esse snapshot que está lá no storage, que o Vim depois ele gerencia todo o ciclo de vida, né? Você especifica a retenção, tudo igualzinho como se fosse um backup, só que ele não sai do storage, ele fica lá, né? E esse snapshot ele pode ser usado para tudo que o Vim pode usar um arquivo de backup. Você pode usar esse snapshot para fazer uma restauração granular, você pode usar esse snapshot para restaurar VM de modo tradicional, pode usar para fazer um instant VM recovery, ou seja, subir, né, essa VM em menos de 5 minutos direto do snapshot do storage. Tá? Então você ganha aí infinitas possibilidades, mas a minha favorita é justamente o sandbox, né, que é você usar o recurso ali do Data Labs, do Virtual Labs, do Vim, para subir essas máquinas diretamente do snapshot do storage e usar isso para fazer testes, para fazer validações, homologações, simulação de GMUD, treinamento de novos colaboradores, tá? Tudo isso sem precisar de espaço adicional, né? Como vocês sabem, o snapshot do storage não consome quase nada de espaço, porque ele trabalha com ponteiros. E a hora que você sobe esse laboratório, sobe esse sandbox, ele vem com a mesma performance da produção. Né? Que quando você faz isso a partir de um repositório de backup, você tem alguns penalties. Né? Você tem ali o dado trafegando pela rede, o repositório de backup geralmente ele tem discos de 7.200 RPM, que são mais lentos, né? Já quando você usa o sandbox diretamente do snapshot do storage, se você tem disco flash, é disco flash, se você tem disco de 15.000 RPM, é disco de 15.000 RPM, então a performance vai ser excelente. Vou mostrar aqui rapidamente, né, como que isso funciona, né, tem que minimizar, né, Rafa? Sim, deixa eu ver se eu consigo acessar Ah, aqui. peraí, Você está controlando? tô. Então é só minimizar a tela e dar o play ali no cantinho. Ah, tá. Agora mesmo, tudo bem. Então, para configurar isso, basicamente, né, nós criamos, né, claro, primeiro teria que ir ali em Storage Infrastructure, né, para poder adicionar o storage e configurar a tarefa para criar os snapshots, mas depois a gente vai ali em Backup Infrastructure e a gente vai criar um novo Application Group, né, que é onde a gente especifica as VMs que a gente quer usar nesse laboratório, e a gente vai usar a opção ali, ó, deixa eu voltar um pouquinho, From Storage Snapshots. Né? Ele vai mostrar os snapshots que você tem e as VMs que estão lá dentro.
Aí você adiciona, né, essas VMs nesse application group, e depois, né, que ele já está criado ali, já está com as VMs que a gente selecionou, a gente vai criar um job de Sure Backup, né, que é o que permite criar, né, essa bolha, e a gente vai selecionar aquele application group ali, que está vindo lá do snapshot do storage, tá? Claro que a gente vai configurar tudo, vai configurar eh, as configurações, né, os detalhes de rede, tudo como os jobs do Share Backup já operam normalmente.